Olá, que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amados, a Bíblia diz assim, tudo é possível que crê. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Então Deus nos deixou claro que não há nada impossível para quem exercita a fé no nome dele. Tudo é possível. Mas muitas vezes as pessoas dizem: poxa, eu sou pequeno, bispo, eu não tenho dinheiro, não tenho estudo, não tenho condições, poxa, eu não tenho nada, eu sou muito pequeno, sem condições nenhuma para mudar a minha vida. Deus não precisa disso. Deus não precisa das nossas condições. Deus não precisa de nada nosso. A única coisa que Deus requer de nós é a nossa fé. Usar nele a nossa fé. Depositar nele a nossa fé, os nossos sonhos, as nossas esperanças. Então, você que diz que é pequeno, que não tem condições, que não tem como você resolver o seu problema, escuta bem. Em Juízes, a Bíblia diz que Gideão estava revoltado porque os amalequitas, os amedianitas, os povos do Oriente e do Ocidente vinham atacar ele e roubava tudo que ele tinha. Tudo que eles tinham ele roubava. Então Gideão, revoltado com isso, foi para o lagar malhar o trigo. Na verdade, Gideão, ele estava tentando dar um jeitinho na vida dele. Gideão estava tentando dar um jeitinho, resolver os problemas dele. Como? Escondendo algum alimento, certo? Para que depois que aqueles inimigos fossem embora, ele ia lá, pegava o alimento e ia ter o alimento para ele. Então era um jeitinho. E ele foi para o lagar. E aonde estava? Deus. Deus estava exatamente onde Gideão estava revoltado, malhando o seu trigo. E Deus então viu em Gideão uma oportunidade de operar um milagre em Israel. Então disse o Senhor: Gideão, vai nessa tua força omnivalente, pois o Senhor é contigo. Então Gideão virou e disse: não pode ser, Deus não pode ser comigo, porque se fosse comigo eu não estaria vivendo dessa forma, eu não estaria desse jeito. Essa foi as palavras de Gideão. Aí Deus se manifesta e diz: eu sou contigo, homem valente, vai nessa tua força. Deus, ele viu em Gideão uma oportunidade naquele momento de glorificar o nome dele. E o que Gideão estava fazendo? O que Gideão estava fazendo? Gideão estava tentando dar um jeito para resolver o problema da vida dele. Mas em Israel foi o único que decidiu fazer alguma coisa. E Deus então se manifestou a ele. Deus se agrada quando as pessoas buscam fazer alguma coisa para mudar a vida delas. Deus se agrada. Aí Deus se manifesta. Deus se manifestou a Gideão e disse: Gideão, eu sou contigo. Ele disse: bom, se o Senhor é comigo mesmo, então me aguarde. Foi lá e começou a trazer as suas ofertas para ver se Deus era realmente um Deus que ele já ouviu falar. E Deus se manifestou a Gideão. O que eu quero dizer com isso, meu amigo, minha amiga? Que tem uma palavra onde Gideão está ali dialogando com Deus, que ele disse o seguinte, quando Deus disse: olha, você vai livrar Israel das mãos dos inimigos. Você vai livrar Israel da mão dos inimigos. Aí Gideão disse assim: como que eu vou livrar Israel das mãos dos inimigos? Se a minha casa é a menor de Israel. Ele quer dizer, a minha casa, os meus familiares são os mais pobres de Israel. Nós não temos condições nenhuma. Todas as famílias aqui são melhores do que a nossa. Somos as menores de Israel. E eu sou o menor da minha família. Quer dizer, Gideão falou assim: quem sou eu? Olha só, quem sou eu para livrar Israel? Talvez seja você falando. Talvez seja você nesse pensamento. Você talvez esteja esse pensamento dizendo: poxa, eu não tenho condições, eu sou menor, não tenho dinheiro, não tenho estudo, não tenho conhecimento, né? E Deus escolheu você, como escolheu Gideão, e fez de Gideão grande, mas Gideão teve que ir para o altar, Gideão teve que fazer a parte dele. Então, se você fizer a sua parte, vir para o altar e acreditar em Deus, não importa quem você seja, se você tenha conhecimento ou não, se você tem condições ou não, Deus, Ele vai prover você
do melhor, se você confiar nele. Deus pega Gideão, que era o menor. Deus pega Gideão, que era o pequeno. Deus pega Gideão, que não era ninguém, e fez de Gideão um grande. Engrandeceu Gideão, fez com que Gideão ficasse conhecido. Por quê? Porque Gideão passou a confiar em Deus. Se você confiar em Deus, essa palavra que eu li antes, aonde Deus falou que tudo é possível ao que crer, tudo, você vai ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Relacionamento, vida financeira, vida familiar, saúde, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, se você se lançar nas mãos do Senhor. É essa a proposta de Deus. Deus faz essa proposta. Você vê que Gideão se achou o menor. Ele disse: eu sou o menor da minha casa, a minha família é menor de Israel. Deus não está nem aí para isso. O que Deus quer é que nós venhamos confiar nele. E quando nós confiamos em Deus, Ele faz o milagre acontecer. Então preste bem atenção. Por favor, abra o seu entendimento, o seu coração, a sua visão para essa palavra. Deus, Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele vai te fazer grande. Não importa as suas condições. Não importa o que você tem. Até porque, né, qual é a visão de ser grande? Tem gente que acha que ser grande é ter mansões, é ter bastante dinheiro, é ter carro, é ter status, é ter nome conhecido por todo mundo. Para Deus ser grande, né, para Deus uma pessoa ser grande tem que confiar nele. E foi isso que Gideão fez. Gideão confiou em Deus. Gideão depositou a vida dele na mão do Senhor. E Gideão então passou a ser grande. A Bíblia não diz que Gideão ficou riquíssimo, podre de rico, que Gideão conquistou várias mansões, casas, né, teve várias posses. Não. Gideão se tornou grande porque Deus deu a ele o livramento de todos aqueles inimigos. Então Gideão prosperou. Entende? Sim ou não? Deus quer livrar você desse mal que você está vivendo. Deus quer livrar você dessa situação que você está vivendo, para fazer você grande. Nós, às vezes, não entendemos qual é o propósito de Deus. Se você não entende ainda qual é o propósito de Deus, faça um desafio, faça como Gideão. Pede a Deus para se apresentar a você, pede a Deus para confirmar o chamado em você, e eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Agora, tem uma coisa, preste atenção, tem uma coisa. A Bíblia diz que aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses vão ter a manifestação de Deus sobre a vida deles. A vontade. Gideão até então não fazia a vontade de Deus. A vida de Gideão era uma desgraça. A vida de Gideão não prestava. E Gideão conhecia Deus, porque em Israel se falava de Deus. Falava do Deus que livrou Israel da mão dos egípcios, né, que levou eles para a terra prometida. E Gideão conhecia, né, na história que Deus existia, mas não conhecia na vida dele. Então o que Gideão fez? Fez um desafio, disse: bom, se o Senhor é esse Deus mesmo, então mostra para mim. Foi aonde ele começou a fazer prova com Deus. E Deus se agradou, porque Gideão queria conhecê-lo. Gideão não estava dizendo que ele não era Deus, que ele não era Deus de nada. Não. Gideão queria saber se o Deus que se apresentou a ele era verdadeiro, e fez prova. Por isso que aqui na Igreja Nação de Deus, nós ensinamos as pessoas a ter uma fé inteligente. Como que tu sabe que a palavra de Deus é verdade? Como é que tu sabe que o altar de Deus, que aonde se prega, é verdade? Fazendo prova. Não é duvidando, é fazer prova. Bom, Deus, me mostra que é o Senhor mesmo, porque eu quero lhe servir. Aí sim você vai ver a manifestação de Deus. Nós chamamos isso de fé inteligente. Então use a tua fé. Veja a situação que você está vivendo. Para de reclamar: ah, eu não tenho condições, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer na sua vida. Está na hora de você viver uma fé inteligente, porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Mas você tem que crer, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.